de gerar emprego, complexidade produtiva, fazer investimento público e por aí vai. Porque, agora, Humberto, tem uma questão também, que é: qual é o melhor jeito de evitar uma volta da extrema-direita? Porque aí tem uma polêmica que ela não é abertamente formulada, mas ela circula no senso comum da militância, que é: o que fortalece mais a extrema-direita? É a crítica ao PT ou é as ações do PT? Aí aqui eu acho que existe uma sacanagem, que é: os caras se reivindicam o maior partido de esquerda da América Latina, com a maior central sindical da América Latina, e dizem que o Lula é a maior liderança popular da história brasileira. Eu nem acho, pra mim é o Luiz Carlos Prestes, mas tudo bem. E aí, cabe presidente. Aí o governo dele decide, por exemplo, atacar o BPC, benefício e prestação continuada para pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. Aí o governo vai e corta 600 mil pessoas do BPC. Só da Bahia, 40 mil. E a Bahia foi fundamental para garantir a vitória do Lula em 2022. Aí, na cabeça da galera, 600 mil pessoas, fora a reverberação disso, né? Porque as pessoas conversam, falam com o vizinho, trocam ideia e tal. Família, etc. Então, assim, na cabeça da galera é assim: cortar o BPC de 600 mil pessoas não fortalece a direita. Mas Jones Manuel, humilde professor de Pernambuco, no canal do YouTube dele, que não chega, porra, não, né? Sim. Mas eu criticar isso, dizer que é errado, colocar o posicionamento do Conselho do Serviço Social, colocar o posicionamento de associação, beneficiário do BPC, isso fortalece a extrema-direita. E aí, veja, isso é uma lógica de chantagem permanente. Então, eu, por exemplo, tô apanhando bastante, como sempre, e aí tranquilo, isso eu tenho costas largas para apanhar, que é: o Lula prometeu que não ia privatizar o metrô do Recife. O metrô do Recife é federal, é CBTU, né? E agora o metrô do Recife está sendo privatizado. E aí é a mesma sacanagem de sempre. Sucatearam o metrô tá caindo aos pedaços, tá com várias dificuldades, não funciona mais aos domingos. A ideia é passar pro privado, e depois que passar pro privado, o BNDES vai colocar bilhões. Certo. Aí, assim, se eu bato na privatização do metrô do Recife, inclusive cobrando promessa de campanha do Lula, aí é isso, eu tô fortalecendo a extrema-direita. Mas o cara quebrar a promessa de campanha e cuspir na cara dos metroviários inteiro, que ele prometeu que não ia privatizar, isso não fortalece a extrema-direita. Então você cria uma lógica meio covarde, que é: em nome do medo da extrema-direita, pode fazer tudo e qualquer coisa e não reclame, porque se você reclamar, o bicho-papão da extrema-direita vai fazer pior. Então cria uma situação meio cômoda também, né? Mas isso pra mim é um não debate. Sabe por que é um não debate? Porque isso não existe fora de uma militância muito circunscrita. O que pra mim parece óbvio. É lógico que o impacto negativo para a popularidade do governo é muito maior dessas ações do que o Jones falando. Isso é uma não discussão. Então, assim, não é esse o ponto. Acho que não... Isso aí a gente não... Tanto é, Jones, você vê agora no episódio da derrubada das suas redes. Sim. Olha a quantidade de político do PT que prestou solidariedade, né? A gente sabe que tem uma galera da militância online que ainda tava dizendo: não, tem mais que derrubar mesmo, etc. Gente petista, eu vi gente falando disso. Mas, ao mesmo tempo, as lideranças do PT, eu vi isso ainda em tua defesa. Sim, a Natália Bonavides, o Renato Freitas, a Gleisi Hoffmann, o Breno Altman, e por aí vai. Claro, então, veja, eu acho que essa leitura de que o Jones atrapalha mais o PT do que as políticas do PT, ela não é uma leitura real. Isso é uma leitura de pouca gente na internet. Então, não é por aí. Eu acho que, assim, voltando ao que a gente tá falando desde o início, não só você tem o direito de pautar, primeiro que, assim, você tem coragem pra fazer, você tem força, vamos dizer assim, de... Não só força de vontade, mas de chamar essa responsabilidade, porque isso é uma grande responsabilidade. Ó, eu quero ser candidato a presidente, eu quero liderar o processo, tá chamando a responsabilidade. E eu acho massa. Eu acho massa. Eu não me proponho a isso. Eu tô me propondo a ir pra Câmara. Sim. E ser um deputado comunista mostrando a atuação de um comunista no Congresso. Eu acho que isso tá pra mim. Tu tá achando que tá pra ti chamar essa responsabilidade de buscar a presidência. E eu acho isso massa. Então tu vai ter que fazer a crítica. Tu entende que tu vai ter que fazer a crítica? E eu acho ok. Assim, não tem problema nenhum. O ponto é, essa crítica vai construir a tua caminhada, a caminhada do teu partido e a revolução, né? Isso não atrapalha o fato de que ainda hoje isso não é viável e a gente tem que evitar o Bolsonaro. Então, assim, eu acho que dá pra conviver as duas coisas agora. Então, o meu ponto é, você tem que criticar mesmo.
Tranquilo, porque isso aí não é o que vai fortalecer a extrema-direita. Né? Então, assim, tá muito claro. Isso não é um debate. Isso é um debate num grupo muito específico de dentro da internet. De gente que tava tão perdida, dessa turma que tem perfil no Twitter pra fazer campanha pro PT, e os caras estavam malhando o João dizendo bem feito que ele perdeu as contas. Aí o que aconteceu? Aí eles viram todos os deputados do PT e tal, em solidariedade, e a galera ficou bugada. Pô, mas como assim? Então eu sou um otário. Tipo, teve uma que escreveu isso aí mesmo. Né? Entendeu? Então eu sou um otário. Disse, não, é que você não tá entendendo a parada. Porque eu sei que a liderança do PT sabe que, na verdade, não é você que tá atrapalhando o PT. Ele sabe disso. Claro, eles gostariam mais que tu tivesse do mesmo lado, pra não dividir e tal. Só que no primeiro turno, todo voto que não for no Bolsonaro é no Lula. Porra. Não é no Lula. Todo voto que não for no Bolsonaro tá ajudando a derrotar a extrema-direita. Sim, tem segundo turno. Eu digo que tem no Lula porque o Lula vai ir pro segundo turno. Mas é isso que eu quero saber. Me fala uma coisa. Quanto que a extrema-direita, vulgo Bolsonaro, tem de voto real? Eles têm 30%? Eu acho que o núcleo duro deles é menor do que isso. Beleza, Tá? vamos pôr. Mas eles atingem têm... mais que isso porque eles não vão contar só com o núcleo duro. Beleza, eles vão chegar a 40%? Eu acho que é provável. Mais de 51%? Aí eu não tenho como chutar, né? Não chega a mais de 51%. Não Mas chega. é aquilo que o Jones falou, Mas aí eu Robertinho. vou te falar a onde política eu muda acho que muito é... rápido. Eu A gente acho não que é- pode. Às vezes tu pensa que algo é impossível e dá 2 semanas aquilo se torna inevitável. Tá. Então, Eu a tenho política certeza... muda. Não, você não pode afirmar, mas eu posso. Porque eu tô aqui pra cagar o pau mesmo. Eu tenho certeza absoluta que qualquer um que passar pro segundo turno com o Bolsonaro, se não for o Lula, vence mais facilmente o bolsonarismo do que o Lula. Não, mas veja, com o Eu Bolsonaro tenho certeza que absoluta. o Bolsonaro não é candidato. Não é né? candidato. Com É o Tarcísio, é o José Tarcísio. Macaiado. Pode ser qualquer um também. O Tarcísio vem carregando o mesmo Não, peso. tudo bem, Robertinho, mas hoje eu não vejo nenhum candidato com força política para ir pro segundo turno. Entende? Eu não vejo. Pode acontecer, porque a política muda. Mas hoje eu não vejo um segundo turno diferente sem ser essas duas E forças se você políticas. tem tanto medo disso acontecer, dessa direita voltar, você tem que agir logo. Pô, mas eu Por tô fazendo quê? tudo que eu Não, posso. mas o porquê de agir logo? Porque a esquerda morre todo dia com o PT lá dentro. Quem mais mata a esquerda é a própria esquerda. Eita, polêmica. Quem mais mata são eles mesmos. Ei, Pedrão, já faz São as thumb mail ações aí. deles. E Robertinho aí, quer salvar a esquerda. eu não sei se você sabe ou se esse estudo realmente é real, mas eu já ouvi falar que os jovens estão tendenciosos, os jovens de 15, 16 anos, a terem ideologias mais direita hoje. Isso é real. É real. Isso é Então, real. entenda, se vocês não chegarem logo, vocês não chegarão mais. Não, mas é por Porque isso os que eu digo que jovens é estão justo vindo fazer pra esse acabar com... trabalho. E sabe por que eles vêm com essa cabeça? Porque a esquerda tá matando a esquerda, mano. Não dá tempo de você esperar isso mais. Ah, eu vou esperar o Lula na próxima, porque senão... Não, mas ninguém tá esperando, Roberto. Não é isso que eu tô Vou dizendo. defender ele pra Não é isso que eu, próxima. não me coloque onde eu não estou. Ei, Humberto, cuidado que o Robertinho tá ficando à tua esquerda. Não, não vem com essa aí. Não. Não me coloca onde eu não estou. Eu tô dizendo desde o O início aqui. latifundiário mais comunista. Eu acabei de Humberto. dizer Pô, aqui que eu acho não só justo como necessário que a construção de superação do lulismo aconteça antes do lulismo acabar. Eu falei isso textualmente aqui. Tá? A questão é a seguinte. Para que a gente... Eu tenho defendido isso há muito tempo. Então agora vamos já que nós estamos lavando roupa suja e falando sério, eu acho que é bacana a gente fazer isso. Eu tenho dito, Jones, que a gente precisa eleger pro Congresso pelo menos um desses comunistas dessa nova geração. Perfeito. Eu acho que a partir do momento que isso acontecer, vai ter uma virada de chave em relação àquilo que se fazia na política. E eu tenho um compromisso com o PCdoB pela forma que a gente conversou e pelo que eu vi dentro do partido. Porque eu tinha uma visão do PCdoB muito preconceituosa, porque eu achava que o PCdoB era uma coisa, e quando eu fui ver, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, porque o país é muito grande, o PCdoB é muito grande, enfim, eu tô falando da minha realidade lá, eu fiquei positivamente surpreendido. Primeiro, grande parte da juventude, com as mesmas críticas que a gente tem ao Lula, e entendendo as críticas que a gente faz, e com uma vontade muito grande de oxigenação no partido. De novo poder, sabe, dizer que é sim uma bandeira comunista, que não é aquele partido só puxadinho, só pra ele
há dentro da base do partido essa vontade. Isso por um lado. Por outro lado, a direção do partido, né, na conversa que a gente teve, primeiro me garantiu a liberdade crítica, não me garantiu a eleição, porque é um partido que tem centralismo democrático, então isso vai ser discutido nas instâncias do partido, porém, me deu um indicativo de que é algo que é possível e que há, inclusive, apreço por essa proposta, né? E vem construindo comigo uma relação, Jones, muito melhor que a experiência que eu tive no PSOL, por exemplo, de Porto Alegre. E eu vou dizer mais, o PCdoB de Porto Alegre tá à esquerda do PSOL de Porto Alegre. Polêmica. Pedro, já prepara também Tá? o meu. Então, assim, é muito grande e tal. Mas eu hoje me sinto com o compromisso de ajudar o partido que tá me dando a chance de repente, ser esse comunista dessa nova geração no Congresso. Porque eu sei que se eu chegar lá, muda todo o jogo. Sim. Muda todo o jogo. Porque a galera tem que entender o seguinte, boa parte da força da direita, a direita tem militante pago, cara. Cada deputado deles tem 20, 30 bonecos que são militantes pagos. Tem dos dois lados. Tem dos dois lados, mas quantos deputados de direita tem pra cada deputado realmente de esquerda? Não tô dizendo que se diz de esquerda. A gente tem gente boa nossa lá, sim. mas é pouco. É pouco. É pouco. Entende? Eu gosto muito do Glauber, eu gosto da Sâmia, eu gosto da Fernanda Melchiona, vários. Mas é pouco. É pouco. E eu acho que, além deles, assim, porque a gente também não tem que malhar quem tá lá antes pra dizer, não, deixa que eu chuto, vou chegar lá, é tudo ruim. Eu não gosto de fazer isso, né? Então, assim, tem que valorizar o trabalho da galera que tá lá, eles fazem um bom trabalho. Mas eu acho que tem que ter uma galera dessa nova geração chegando também. Até, Jones, por um outro assunto que nós também tava conversando ali em off. Não adianta a gente gerar um bus, uma coisa, e não ter sentido prático. Tá, mas aí, isso tá levando pra onde? O que a gente tá avançando? Se a gente botar um de nós lá, né, vai passar essa mensagem? Não, mas nós estamos caminhando pra frente. Então, assim, eu não posso, porque eu não posso ser eu e uma bandeira. E hoje, a relação que eu desenvolvi com o PCdoB me coloca numa situação de, poxa, eles estão sendo honestos comigo e estão me dando uma oportunidade que é uma oportunidade necessária. Entende? E por isso que eu vou ser honesto com eles também. Eu tenho minhas críticas ao PT, embora eu não vá fazer na campanha de maneira alguma ser oposição ao governo. É o único acerto que a gente tem. Eu posso fazer a crítica que eu quiser, mas eu não vou ser oposição. E eu tenho a liberdade de criticar, de fazer, e o partido me ofereceu condições, claro, isso tudo vai ser debatido, enfim, mas a princípio vai me oferecer condições de pelo menos disputar. Então, assim, eu sinto gratidão e mais do que isso, eu vi um espaço que pelo menos lá naquele microcosmo do Rio Grande do Sul, ele é um espaço que está em disputa. Eu posso fazer uma disputa ali. E eu quero, inclusive, eu tô entrando agora, eu ainda não consegui me mudar para Porto Alegre, eu ainda tô em Osório e tal, mas uma hora eu vou chamar a minha turma também para conhecer e para ter também o meu grupo ali dentro. Porque também acho importante. Então eu tô chamando as pessoas, vem se filiando no PCdoB. Eu sou um militante do PCdoB, como é que eu não vou dizer isso? E mais, eu acredito de verdade nisso. Pelo menos na minha situação, no Rio Grande do Sul, eu vou defender isso. E é um espaço que, bem ou mal, é o espaço que se apresentou para que a gente tenha alguma chance de colocar isso. Você pode discutir, achar que eu tô na linha errada, e ok, eu acho que é um debate, mas hoje eu tô convencido disso. Tanto é que eu acabei saindo da Soberana, que é um grupo que eu tenho muito apreço, porque eu senti que essa minha posição ia rachar o grupo. Sim. Sabe? Sabe, democracia entre comunistas não é uma questão assim de quem tem mais voto. Ah, deu 51-49, ganhou. Não, a gente tem que estabelecer consensos, porque a coisa não é assim. Porque se teve 49-51, a decisão tá dividida. Peraí, a coisa não tá resolvida. E quando eu vi que a coisa poderia caminhar para um lado de não se apaziguar, eu pedi para sair. Porque o grupo tá fechado e tem uma linha que eu tenho algumas divergências, mas dentro de algumas coisas que são construídas ali, eu acho que é um trabalho muito positivo. Por exemplo, as frentes de massa, a questão do SAMEC. E o grupo entendeu que se agora, como é um grupo pequeno, se dividisse na questão de abraçar a campanha e continuar fazendo o trabalho, que o grupo não teria perna para fazer as duas coisas. E tanto é que isso foi uma saída super de boa. Mas a Soberana não tem espaço para quem quer se candidatar? Não vou dizer isso. Eu não vou dizer. Até primeiro porque eu não tô mais no grupo, eu não posso saber das discussões que estão sendo feitas. Uhum. Tanto é que boa parte lá apoiou a ideia de concorrer. O entendimento que eu tive é que hoje o grupo está mais focado nas tarefas que eles já estão em andamento,
Samecas. As demais frentes de massa, o Injúria, etc. Tem um projeto de criação numa frente de massa de militantes também, etc. E a turma lá é pequena, e a turma lá pequena numérica mesmo, é jovem, é um grupo jovem, né? Que não teria perna para abraçar. Por quê? Porque a ideia deles, não, se nós vamos apoiar a candidatura do Humberto, isso tem que ser levado a sério até as últimas consequências. Né? O coletivo todo vai ter que fazer. E eu vi que o coletivo estava inseguro no sentido de... Será que é isso mesmo que a gente quer? Será que a gente vai ter perna para fazer isso? Será que nós não vamos atrapalhar as outras coisas? Gastar muita energia, né? E aí, Então... bom, aí foi quando eu disse, não, galera, assim, para evitar qualquer tipo de... Porque a última coisa que eu quero fazer da minha vida é criar um racha no coletivo por minha causa. Eu ia ficar muito mal com isso. Então, para evitar qualquer tipo de rusga, de mal-estar, eu disse, galera, então beleza, assim, ó, nós somos todos amigos, além de camaradas, eu acredito muito no que vocês fazem, mas eu sou um cara de 44 anos, eu acho que é, assim, vocês têm um tempo, o meu tempo já é outro, eu não tenho mais 20 e poucos anos, né? Então, assim, eu tenho que achar coisas mais concretas até para dar essa resposta pra militância, de que não, eu tô aqui há 10 anos, mas agora nós vamos dar um passo adiante. E aí vamos começar a construir outra coisa, sabe? Porque diferente de Jones, além de ser um militante, o Jones é um intelectual, tem livros, etc. Não é a minha praia. Eu digo sem problema, eu sou um youtuber. Eu sou professor de escola fundamental há 20 anos, com muito orgulho, escola de ensino básico, periferia, etc. Mas eu sou um youtuber, ninguém me ofende me chamando de youtuber. Você é professor, mano. Professor é Não, do caramba, eu não sei. adianta. Não, cara, mas YouTube, você é um professor. Professor Mas é o na cara que eu mais política nacional, eu respeito, sou é o professor, velho. Não dá Sem pra... dúvida. Eu prefiro ser chamado de professor do que de youtuber, lógico. Mas não me ofende, Robertinho. Não, me eu ofende. sei, As pessoas mas... dizem, você é só um youtuber. Mas Pô, você não é sou youtuber, mesmo, mano. Você é professor, velho. Não, também. Pode É chamar os de dois, youtuber. Albert. Eu já dois, entendi. é os dois. Mas você não pode falar. É Eu os sou... dois. Não Mas é, no não. YouTube Você é eu muito não mais, faço velho. trabalho de professor. No YouTube eu não faço esse trabalho. No YouTube eu sou, ultimamente, mais agitador, mas às vezes um pouco propagandista. Antigamente eu era mais propagandista do que agitador, mas é mais ou menos aí que eu fico circulando, né? Porque é um trabalho que eu entendo como necessário. Entende? E muito disso de hoje, por exemplo, a gente está discutindo isso. Olha o que nós estamos discutindo aqui, olha que massa, cara. Nós estamos discutindo uma alternativa ao PT comunista. E isso se formou, entre outras coisas, na internet também. Sim, sim. Então, porra, é óbvio que isso é importante, né? Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. Nós vamos... Vai ter um ponto, nós vamos discutir linha. Você já Mas não pensou é que isso. se... Vote 13. Deixa eu só Vote falar Jones. uma coisa, porque